Eu vejo que as pessoas elas querem empreender porque querem ter o seu próprio horário. Sinto muito te dizer, mas não existe você fazer seu próprio horário mesmo tendo seu próprio negócio. Então, tem um horário para fazer uma entrevista, tem um horário para viajar, tem um horário para fechar com um cliente. Se o seu cliente quer uma reunião às 6 horas da noite, 8 horas da noite, você vai. Ao contrário da CLT. Na CLT, você tem um horário de entrada, de saída. E uma coisa muito legal que eu gosto muito da CLT, que eu gostaria muito de ter como empreendedora é: eu entro tal hora, 8, termino às 6 e eu não preciso da satisfação sobre o meu trabalho, não mais. Fechei o computador, fechei o telefone, não falo mais de trabalho. Quando você empreende, é 24 horas por dia. Você já pensou em abrir o seu próprio negócio? Para muita gente, ser empreendedor não é uma escolha, mas é a única opção disponível. Outras, no entanto, veem no empreendedorismo a chance de ter a flexibilidade de trabalho ou a possibilidade de novos ganhos. Mas a entrevistada de hoje, Natália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, nos sugere pisar no freio, não romantizar o empreendedorismo. Ela acaba de lançar o livro Precisa Dar Certo, um guia para empreendedores reais, pela editora Intrínseca. E é sobre esse tema que ela fala nesse episódio. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. O perfil Nath Finanças surgiu com a proposta de auxiliar especialmente a população de baixa renda a organizar as finanças, investir, ter uma reserva de emergência. Hoje ela conta com mais de 850 mil seguidores no Instagram. Aos 26 anos é especialista em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas, criadora da EdTech NathPlay, que é uma plataforma de streaming de educação financeira. Escuta esse nosso papo. Nath, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Nath, o título do seu livro é justamente o que todo mundo fala quando está começando uma coisa nova, né? Que é o Precisa Dar Certo. E ele tem a ver com a incerteza que é parte do empreendedorismo, né? Você fala muito disso no livro. Quem deseja empreender tem como fugir disso aí, dessa incerteza? Na verdade, em nenhum momento, né? Tanto você sendo CLT, tanto você sendo aí empreendedor, sempre você vive um mundo de incertezas. Você tem a incerteza quando você é CLT, se você vai continuar naquele emprego, ou se você pode ser demitido, ou pode acontecer de uma redução salarial. A gente nunca tem certeza de nada na vida, mas o empreendedorismo, todos os dias, todos os meses, é um momento de incerteza. Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir bater o faturamento? Será que a gente vai crescer? E essa é a realidade brasileira, principalmente dos empreendedores do nosso país, onde ele chega e ele sempre precisa falar essa palavra, precisa essa frase, né? Precisa dar certo, porque não tem volta, porque a maioria dos empreendedores empreendem no Brasil por necessidade, segundo os próprios dados do Sebrae. Então, isso traz muito essa necessidade de a gente poder falar que sim, é um mundo de incertezas, mas quando dá certo e quando você consegue ali bater o faturamento, conseguir ali ter a qualidade de vida, você consegue transformar não só a sua vida, mas também de outras famílias e também resolvendo problemas com seu produto ou serviço. E, Nath, no livro você fala dessa ideia, né, de empreendedorismo que ela é vendida por muitos gurus da internet, né, que que é o empreendedorismo como uma solução, é o que esses gurus às vezes falam, né, para questões que são muitas vezes estruturais, né? Então eu queria te perguntar, qual o problema que você aponta nesse tipo de conteúdo, né? E por que empreender nem sempre é uma escolha, né? Especialmente, como você disse, para a população de baixa renda. Bom, quando a gente fala de empreender, muitas das vezes a gente enxerga que é aquela pessoa que realmente não tem acessos e muito menos recursos, onde um pai dá 10 mil reais e fala assim: olha só, toma aqui 10 mil reais para você começar, toma aqui 10 mil reais para você pensar no negócio, sai do emprego e comece o seu negócio, comece o seu sonho. Não é assim, essa não é a realidade. A realidade é que você começa a empreender por necessidade e nós, mulheres, na maioria das vezes, somos mulheres que começam a empreender porque quando entra no mercado de trabalho se torna ou velha demais, ou nova demais, ou quer engravidar, não vão querer contratar porque se tornam mães. A gente já tem uma barreira social, uma barreira de gênero muito grande, onde a gente trabalha fazendo a mesma função e ganha 40% a menos. E essa revolta e essa dor, você faz assim: vou ter meu próprio negócio, vou ser autônoma, vou ter meu próprio empreendimento. E a maioria das vezes você vai ver, por exemplo, um exemplo que eu sempre vou trazer é da Magazine Luiza. Começou com mais de 40 anos
E era impossível, não vai conseguir, não vai fazer. Claro que se tornou uma empresa bilionária, mas essa não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é que as mulheres empreendem por necessidade de barreiras de gênero, barreiras raciais. Então, o primeiro passo que elas precisam saber é desses dados e dessas informações. Não adianta a gente falar de vamos começar a entender se ela não tem acesso aqui ao NPI, como se formalizar, como entender de nota fiscal, como entender o financeiro, como fazer o ponto de equilíbrio do seu negócio, quanto no mínimo você precisa faturar, quanto você precisa precificar o seu trabalho. E são coisas que a gente não aprende na vida. A gente aprende na parte teórica, na faculdade, mas se você não entrou nessa era, ou você não tinha um pai ou uma mãe empreendendo, você não vai ter esse acesso a esses dados. Então, o livro, ele vem essencialmente para isso, para te dar acesso a um guia básico para você que é empreendedor de forma real. Vendo o seu livro, eu fiquei pensando assim, todo mundo deve empreender, né? Como é que a gente identifica que essa pode ser uma boa ideia em um momento da vida ou diante de determinada realidade? Como a gente saca? Agora é hora. Eu vejo que nem todo mundo nasceu para empreender e tá tudo bem. Lu, eu vejo que as pessoas elas querem empreender porque querem ter o seu próprio horário. Sinto muito te dizer, mas não existe você fazer o seu próprio horário mesmo tendo o seu próprio negócio. Todo mundo tem os seus horários, inclusive eu hoje, assim, tenho que ter meus próprios horários. Então, eu tenho um horário para fazer entrevista, tenho um horário para viajar, tenho um horário para fechar com um cliente. No sistema em que vivemos capitalista, todo mundo tem que fazer o seu próprio horário e tem a obrigação de cumprir com aqueles horários. Então, não existe essa de, não, eu faço meu próprio horário. Não, se o seu cliente quer uma reunião às 6 horas da noite, 8 horas da noite, você vai. Ao contrário da CLT. Na CLT, você tem um horário de entrada, de saída, e uma coisa muito legal que eu gosto muito da CLT, que eu gostaria muito de ter como empreendedora é: eu entro tal hora, 8, termino às 6, e eu não preciso da satisfação sobre o meu trabalho, não mais. Fechei o computador, fechei o telefone, não falo mais de trabalho. Quando você empreende, é 24 horas por dia. Se você falar assim, Natália, preciso falar com você sobre uma matéria que saiu, que fizeram uma mudança no sistema financeiro e a gente precisa de você. E aí, eu tenho meu próprio horário? Não necessariamente, porque se surgir algum tipo de emergência, você vai precisar resolver. Claro que tem empresas aí que acabam tendo burnouts atrás de burnouts trabalhando nessas empresas, mas nem todo mundo nasceu para empreender. Tem gente que não precisa empreender para ela fazer dinheiro. Ela só precisa ter o seu próprio ali de forma autônoma, fazer uma renda extra, que não deveria, né? O salário deveria acompanhar a inflação, mas eu vejo que nem todo mundo nasceu para empreender e nem todo mundo precisa empreender. Se você está pensando, quero ganhar dinheiro, vou abrir um negócio. Meu amor, tem que pagar DAS, tem que pagar todos os impostos, você tem que chegar a pagar funcionário, pagar todo mundo para você manter o seu negócio. E não é barato, e muito menos lidar com pessoas, você precisa saber lidar. Se você trabalha por conta própria ali como CLT e você acha que não vai precisar falar com ninguém e não vai ter equipe, tira isso da sua cabeça. Eu vejo que empreender é você resolver problemas. Então, é muitos problemas para a gente resolver. Então, nem todo mundo precisa empreender, não, gente. Tá tudo bem. E como saber que sim, vale pegar uma parcela daquele dinheiro que você tem guardado para investir num projeto em que não há garantia de ganho, como a gente já falou, né? Existe uma parcela segura, de repente, para você separar para esse projeto que é incerto por natureza? Tem. Eu vejo que um dos exemplos que a gente pode fazer, assim, é o primeiro passo. Você tem que entender seu público-alvo. O que eu vejo? As pessoas com muitas ideias e poucas execuções. O mundo está cheio de ideia. Agora, você executar é diferente. Como você pode executar? A primeira vez é escutar. É uma coisa que eu estava até mesmo fazendo a gravação hoje sobre precificação. Você precisa entender primeiro como é o seu mercado, quem é o público, quem você quer alcançar e como seus concorrentes fazem. O que seus concorrentes não fazem que você pode fazer? Qual é o diferencial da sua marca? Qual é o tipo de comunicação que você quer ter? Qual é o público? Se é feminino, masculino? Qual a idade do seu público? E isso, você não precisa gastar nada. Só que as pessoas elas querem já ter uma paixão por um negócio dela, de um projeto, e ela precisa compartilhar isso com o mundo. Aí ela quer compartilhar com o mundo, beleza. Só que aí eu paro e penso, beleza, você tem essa paixão, mas como você vai fazer para essas pessoas se apaixonarem pelo seu produto? Não é só você se apaixonar pelo seu produto, pelo seu projeto. Você tem que fazer outras pessoas se apaixonarem pelo seu produto, pelo seu projeto. E fazer isso é uma tarefa difícil, não é fácil. Então,
Por isso que você tem que segmentar o seu público. Quem atira para todos os lados, por exemplo, trazendo meu exemplo, Lu. Já existia em 2019, quando eu criei a Nath Finanças, vai fazer 6 anos, pessoas falando de educação financeira. Provavelmente você escutou do Primo Rico, da Natália Arcuri, que já faziam e já capinaram bem antes de eu chegar, antes de eu pensar em fazer, antes quando eu estava na faculdade eles estavam fazendo. Por que eu cresci na internet e por que segmentou esse conteúdo? Porque eu segmentei com o público-alvo, que eu foquei em educação financeira para pessoas de baixa renda. A minha comunicação foi bem clara. Então, eu trouxe o conteúdo de educação financeira de uma forma acessível. E não só isso, quando eu fui falar de investimentos, eu não falei de investimentos de R$ 5.000. Eu falei de investimentos acessíveis para as pessoas que ganham pouco. E foi esse meu diferencial, porque eu estudei esses concorrentes. Quando a pessoa fala assim, como você criou Nath Finanças? Eu estudei meus concorrentes. Eu vi o que eles faziam e o que eles não faziam. Por exemplo, eles falavam como investir R$ 5.000 na época no Tesouro Direto, como investir 1.000, mas eles não falavam como investir 50, como investir 100. Eu peguei o que eles não falavam e o que eles não faziam e transformei isso como meu negócio. E foi isso que eu consegui esse público que eles não alcançavam, porque não existe falar educação financeira igual para todo mundo. Não existe. Educação financeira depende muito da sua classe social, depende muito do seu estilo de vida, a forma como você foi criada, tudo muda. Então, falar guardar R$ 1.000 para quem ganha 10.000 é fácil, mas para quem ganha o salário mínimo, não. Então, a linguagem tem que ser diferente. E por isso que eu vejo que, sim, mudou. A forma de comunicação deles mudaram porque eu falei também dessa forma. E é exatamente isso que o empreendedor tem que fazer. Olhar os seus concorrentes, ver o que eles fazem, o que deu certo, o que não deu certo, o que você quer trazer de conteúdo, o que você quer trazer de valor. Porque preço todo mundo vai ter conteúdo, todo mundo vai fazer educação financeira, mas o valor que você faz para o seu cliente é o valor da tua marca, o valor que você faz para o seu cliente é o valor que você entrega. Que entrega não é só entregar um conteúdo, um serviço ou um produto, é a forma como você trata, a forma como você se comunica. Então, eu vejo que esse é um dos primeiros passos que o empreendedor precisa saber na hora de organizar, antes de envolver dinheiro. Porque a pessoa pensa, tem que tirar dinheiro. Não, tem o plano de negócios que precisa ser feito, antes de tudo. E Nath, antes disso ainda, ela precisa ver o que ela quer fazer, né? Então, isso eu acho uma pergunta, uma coisa difícil para as pessoas acharem qual é o nicho delas, né? Então, fico pensando, queria te perguntar, quais perguntas um profissional, né, pode fazer, uma pessoa, um profissional, pode fazer a si mesmo, na tentativa de identificar como ele pode empreender ou que tipo de colaboração ele pode vender na sua empresa? Primeira coisa, você tem que saber o que você é bom. O que você é bom? Você é bom em quê? O que você resolve que você fala assim, eu me garanto? Porque não adianta a gente querer, eu vou empreender nesse negócio porque tá dando dinheiro. Meu amor, se você não conhece aquela área, aquele negócio, uma hora, grande parte deles quebram. Quantas vezes você vê a empresa daquela esquina, você fala, nossa, era uma padaria. Nossa, agora é uma feira. Nossa, sempre muda. Por quê? Porque não estuda o negócio, não estuda o que quer fazer, só quer saber o que dá dinheiro. Claro que no final tudo é sobre lucro, e muitas das vezes, mas não necessariamente. Você tem que saber o que você é bom. Por exemplo, eu sei que eu sou muito bom em falar de dinheiro. Para que eu vou falar de marketing? Tô falando sério, para que eu vou falar de marketing? Agora eu vou falar sobre como você vai. Não, eu vou contratar um profissional melhor do que eu para falar sobre isso. Eu tenho que ser bom e tem que ser foda. Tem que ser foda, é exatamente isso. Tem que ser foda no que você faz. Então, se eu sou bom em falar de finanças, de economia, eu tenho que focar em estudar e me especializar nisso. Não adianta eu correr atrás para aprender de marketing, porque quem quer aprender tudo não aprende nada e não compartilha nada. E não consegue sair do papel. Então, eu acho que você tem que saber o que você é bom, no que você é foda. Falar assim, caraca, eu me garanto. É exatamente isso, eu me garanto. Se você me perguntar sobre como funciona, como se organizar financeiramente, como montar a estrutura aqui financeira da sua vida, como investir, eu vou me garantir. Agora, é exatamente isso que o empreendedor precisa saber. Porque se você é insegura no que você está querendo alcançar, no que você está querendo trabalhar, então você nem abre o negócio, nem abre o CNPJ. Tem que saber no que você é bom. E saber o que você é bom faz algumas perguntas. O que eu faço que poucas pessoas sabem fazer? O que eu faço que as pessoas me procuram com frequência para eu resolver? São algumas perguntas que podem ser interessantes para você saber o que você é bom. E você fala no seu livro muito no empreendedorismo feminino e negro, né? Então, a partir aí da sua pesquisa, qual você considera a principal dificuldade encontrada por essas pessoas na hora de criar e fortalecer o seu negócio? Eu vejo que uma das maiores dificuldades, trazendo aqui, tá? A opinião de Natália,
é que é muito importante, sim, a gente fazer o recorte racial de gênero, só que nem todo negócio tem que ser só sobre gênero e raça. O que isso quer dizer? Vamos lá, eu criei a Nath Finanças, eu não botei Nath Afro, porque eu não quero alcançar só Natália, pessoas pretas, eu quero alcançar mulheres, eu quero alcançar um público feminino e masculino que quer aprender sobre educação financeira. Você tem que segmentar a sua luta e tem que fazer a sua luta, mas não necessariamente só segmentar as pessoas. Porque se você quer um negócio escalável, se você não quer um negócio escalável, beleza. Mas se você não quer escalonar o seu negócio, você não pode segmentar. Você pode sim fazer projetos, por exemplo. Eu tenho um projeto que é o Instituto Mulheres no Mercado Financeiro, que eu foco especialmente em capacitar mulheres, especialmente negras, no mercado financeiro. Mas a Nath Finanças não tem nada a ver com isso. A Nath Finanças ela traz o conteúdo de educação financeira para todo mundo. Mas se eu quero fazer um projeto muito foda e quero alcançar um público principalmente feminino, e eu quero também dar bolsas para as mulheres, principalmente 60% para mulheres negras, eu posso fazer esse projeto. Mas o meu negócio, ele visa lucro e ele visa pessoas, visa clientes. Se você segmenta muito, você não alcança tanta gente, você não consegue escalonar. Então eu vejo que é muito importante, sim, fazer um recorte racial e isso fazer dentro da empresa. Por exemplo, 90% das pessoas que trabalham comigo são mulheres. Então, isso é muito legal, porque a gente traz aqui uma diversidade que a gente não precisa falar de diversidade, a gente fala muito de equidade aqui. Eu quero ser tratada igual. Eu trabalho no mercado financeiro, eu quero ser tratada igual com um homem que trabalha no mercado financeiro. Eu não quero ser tratada diferente. Ah, não! É da parte do time de diversidade. Por quê? Eu sou diferente, por acaso? Sou por conta da minha cor? Sou por conta que eu sou mulher? Não. Eu tenho a mesma capacidade de poder estar no mesmo nível do que você. Só que a gente sabe que a gente é tratada diferente por conta de questão de gênero e de raça. Então, dentro do teu negócio, você pode sim fazer projetos internos, mas não necessariamente você precisa só ter um foco se você quiser escalonar. Se você não quiser escalonar o seu negócio, fazer lá escalável, beleza. Faça conforme o que você quer fazer com o seu segmento. Mas eu, Natália, eu preferi não focar só especialmente para mulheres negras, porque eu quero focar para todas. Eu quero falar para todas as mulheres, porque todas sentem a mesma dor de finanças. Eu sei que é muito mais doloroso para mulheres negras, porque a gente ganha 40% a menos. E quando a gente faz esse recorte, é muito maior para mulheres negras. Mas eu posso falar isso no meu discurso, no meu dia a dia. Mas o meu produto, ele tem que ser para todas. Eu vejo que é isso. Então, a gente pode sim fazer e trazer diversidade, equidade no nosso trabalho, não necessariamente excluindo outras mulheres. A gente vê muitas vezes, Natália, que a ideia de empreendedorismo ela se confunde um pouco com o trabalho informal, né? Por exemplo, um motorista de Uber tem uma certa liberdade do empreendedor, mas não tem benefícios trabalhistas e nem aqueles do MEI, né? Que o MEI tem benefícios, como você bem traz no livro. Você podia falar um pouco desse contexto brasileiro e talvez dessa confusão, sabe, relacionada a ser empreendedor e a ser autônomo? Bom, o trabalhador autônomo, ele já diz, é aquela pessoa que está buscando ali ter a sua independência, a sua renda extra. Existe uma diferença bem clara. O empreendedor é aquela pessoa que empreende para resolver problemas. O trabalhador autônomo quer ter a renda extra dele, conforme a demanda que ele tem. Ele não quer resolver problemas sobre como solucionar a educação financeira, como solucionar ali a questão do trânsito da Uber, como. Não, ele não está pensando nisso, ele está pensando em ganhar o dinheiro dele ali para ter uma renda extra. E existe uma diferença maior entre o empresário e o empreendedor. O empresário é aquela pessoa que sempre vai visar o lucro. Dinheiro, din-din, apenas, somente. Enquanto o empreendedor, ele é aquela pessoa que ele visa resolver problemas e ele já foi aquela pessoa CLT. Não é aquele sonho do oprimido se tornar opressor, como diz o Paulo Freire, sabe? É aquela pessoa que ela sabe o que é a dor de ser CLT ou já foi recusado pela CLT. Então, eu, por exemplo, eu sou empreendedora porque eu sempre quero trazer os benefícios que sempre foram mínimos para mim e se tornarem máximos para as pessoas que trabalham comigo. Porque eu sei o que é a dor de você trabalhar e levar uma marmita e ela estragar no ônibus. De você pegar um trânsito e a marmita estragar. Pegar um trem, pegar um busão e não ter um vale-refeição, alimentação, plano de saúde. Ter um benefício, valorizar a saúde não só financeira, mas a saúde mental do trabalhador. Então, existe essa diferença do empresário, que é o quê? A escala 6 por 1, por exemplo, ele vai falar, não, tem que ter mesmo. Porque as pessoas não querem ficar mais em casa do que trabalhando. Não é isso. Vejo que esse é um dos primeiros passos de empreender. Se você entende que você está empreendendo para resolver problemas e que você não quer ter esse ciclo
de opressão sempre girando, eu vejo que empreendedorismo é uma chave. É uma chave e às vezes é a única saída, né? Exato. Tem um trecho do seu livro que você fala que um negócio não precisa ser revolucionário, assim, né? Já que o que você tem que fazer é identificar lacuna, faltas, né? Pontos de melhora, enfim, coisas que já existem. Essa idealização, né, de ter que inventar a roda, você percebe que atrapalha potenciais empreendedores? Assim, tem gente que deixa de fazer porque não conseguiu ali inventar uma coisa muito diferente? Total, total. Tem gente que ela quer inventar uma coisa que nunca ninguém pensou. E de verdade, dificilmente você vai entrar num negócio que nunca ninguém pensou. Sempre teve alguém que inventou alguma coisa, só que aquilo ali pode ser incremental, pode melhorar. Vamos botar um exemplo clássico. Carro. Estou dentro de um carro. O carro antigamente não era assim. O carro, na verdade, era um carro simplesmente o mais simples possível, onde aqui atrás não tinha 4 portas, era apenas 2 portas, onde você tinha que subir essa parte aqui da frente para você entrar no carro da parte de trás. Esse era um ponto de um carro. Hoje, o carro, ele é automático. Hoje você tem um carro com 4 portas, hoje você tem um carro com mais assentos. Percebeu que existem várias marcas de carro que já inventaram, a pessoa que inventou o carro. Só que existem coisas que podem ser melhoradas, que você pode fazer a famosa incrementar. E existe agora várias marcas que fazem incrementos. Hoje existem vários tipos de carros. Se você quer um carro automático, tem esse. Se você quer um carro com 4 portas, é esse. Se você quer um carro que é para você ir fazer trilha, é esse. Percebe? Porque muda. Então eu vejo que é exatamente isso que o empreendedor tem que olhar. Existem pessoas sim que já chegaram antes da gente. E que bom, porque elas passaram por um perrengue grande. Hoje a gente pode fazer agora, ver o que, que elas erraram, o que elas acertaram para a gente poder melhorar e escalonar o nosso negócio. Ô, Nath, queria que você falasse um pouco dessa relação entre dívida e empreendedorismo, né? É uma realidade inevitável, assim? Como o empreendedor pode ter domínio das suas dívidas, né? Existe dívida saudável no caso do empreendedorismo, por exemplo? Existe. Por exemplo, vou trazer um ponto. Aconteceu agora recentemente o Desenrola para Empreendedores, que é exatamente igual o Desenrola Brasil, que foi feito para as pessoas, né, as CPFs, fizeram para os CNPJs. Legal. Então, você aí que tem dívida, você pode sim fazer essa negociação. Só que existem dívidas, sim, que os empreendedores precisam pensar que não é deles, e sim do negócio. Por exemplo, um empréstimo. Você precisa pegar um empréstimo para você escalonar o teu negócio, para comprar mais produtos ou para contratar um funcionário para manter aquele negócio. Você pode sim pegar um empréstimo, só que o ponto é, a pessoa ela pega o empréstimo, não consegue escalonar o negócio e aí começa a virar uma bola de neve, porque se o seu negócio não faturou, como você vai pagar esse empréstimo? Então, o empréstimo, na hora de você retirar, pode sim retirar, mas tem que ser muito bem pensado. Não pode pensar que o empréstimo vai ser retirado na hora que você quiser e vou botar no meu próprio bolso, porque a maioria das pessoas ela pensa o quê? O dinheiro é meu. O dinheiro é meu, eu vou guardar para mim, mas só que o negócio é o negócio. O dinheiro seu de pessoa física é quando você paga o Prolabore, que é o seu salário, ou a sua distribuição de lucro. Então, sim, dá para você pegar um empréstimo, só que não é pegar um empréstimo sem você pensar em como esse empréstimo você vai pagar mais na frente. Você tem que faturar no mínimo para pagar esse empréstimo. Então, eu vejo que esse é o caminho que os empreendedores podem olhar e observar também na hora de olhar uma dívida, porque o que vira uma bola de neve é um empreendedor que não conhece a situação financeira, não tem conhecimento básico do seu negócio e só tem uma paixão. Paixão não paga boleto. Paixão não paga o faturamento do teu negócio. Você pode ter uma paixão, mas se você não conhece o financeiro, ou você contrata alguém, ou você pede ajuda. É mais do que ou você vai ter que estudar, porque é isso que é o empreendedor real. É o financeiro, é o marketing, é o comercial, ele faz tudo. Só que ele precisa entender que alguma coisa ele tem que ser muito bom no que ele faz, numa dessas áreas. Senão, ele contrata alguém da própria área, que é a área financeira, a área comercial, para ajudar quando começar a crescer e não conseguir dar vazão. E, Nath, para finalizar, eu queria saber qual é a sua principal satisfação como empreendedora. A minha principal satisfação como empreendedora é poder resolver o problema e esse problema ser resolvido de forma concreta. O que são os problemas que eu resolvo? As pessoas conseguirem comprar a casa delas, conseguirem fazer a reserva de emergência, investirem. Eu vejo que isso é de muito orgulho, sabe? Porque isso é diferente. Existe uma diferença quando você traz valor para sua marca. Isso é trazer valor para minha marca. Quando alguém fala assim, Natália, foi graças a você que eu consegui ali entender que eu não preciso pagar tarifa bancária, que eu entendi meus direitos financeiros, que eu consegui ali ter uma paz.
vejo que é isso, empreender, podendo resolver esses problemas dessas pessoas, que foi uma dor quando eu era CLT e que estou resolvendo dos jovens, das pessoas. Agora estou ficando mais velha, né? Vou chegar agora nos 30. Para mim, vou fazer 27. Para mim, estou perto dos 30. E eu tô bem feliz em poder chegar nesse momento onde fala, caraca, cara, agora eu tô chegando perto dos 30, outros problemas que a gente tem que resolver. Nath, tem 3 anos ainda. Tem 3 anos ainda. Em 3 anos você consegue poupar um bom dinheirinho também. Olha como é bastante tempo, 3 anos. Você sabe. Ai, mas eu tô muito ansiosa também para fazer os 30, porque eu vejo que é um momento que, para nós que somos jovens da geração Z, a gente tem muito essa dor de sempre ser tudo urgente, tudo para ontem. E não necessariamente precisa ser tudo para ontem. A gente pode sim aproveitar cada momento, e eu vejo que nessa área da minha empresa poder resolver esses problemas financeiros das pessoas é uma honra para mim. Fazer elas ganharem dinheiro, organizarem dinheiro, conseguirem realizações, sabe? E de um público, né, Nath, que é tão alvo que a gente tem visto aí de apostas, né, de bets, e no fim a sua proposta é bastante diferente, né, é sobre dinheiro também, mas é outro caminho, né, enfim, é um público que é muito alvo desse tipo de coisa, né? Exatamente, é um dos caminhos, e por isso que eu estou agora falando sobre apostas, sobre bet, porque isso está afetando diretamente o meu público. Você tem mais de 800 mil seguidores, esse assunto, ele aparece muito? Nossa, tem a maioria que me segue são mulheres, então a maioria que aposta são os maridos, namorados, que querem ganhar um dinheiro rápido e fácil, sabe? Então é uma dor para mim. Então por isso que eu vou começar a apostar muito mais agora sobre apostas e bets, agora que estão regularizando. E não adianta tirar, sabe, Lu? Porque a gente tem aí jogo do bicho, a gente tem aí bingo da vida, jogos as pessoas sempre quiseram fazer e ganhar dinheiro. A questão é que os cassinos, caça-níqueis, que sempre tiveram, que sempre fizeram as pessoas perderem dinheiro. E apostas no formato de bets, cassinos, que existe uma diferença entre apostas esportivas e bet, só que os cassinos é o que está destruindo as famílias, que é o famoso jogo do tigrinho. Está acabando com as famílias. Então, poder trazer esse alerta de uma forma responsável. Eu recebi todos os dias e recebo todos os dias propostas. Nunca fechei. Propostas de publicidade? Publicidade, porque as pessoas ganham pelo que as pessoas perdem, né? Que entram no seu link. Eu nunca aceitei, não só pelo meu caráter, mas também pelo fato que a gente sabe que está virando uma pandemia também. Virou uma pandemia de pessoas gastando dinheiro, o dinheiro que tem, de tudo, por conta dessas apostas e bets. Então, vejo que o trabalho de educação financeira, ele não acabou, na verdade. Na verdade, o trabalho de educação financeira só começou. Nath, muito obrigada. Ótimo papo. Obrigada, Lu. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. Dentro do tema carreira e finanças, a gente já falou com nomes como Vivi Duarte sobre liderança e crescimento profissional, com Monique Evelli sobre tirar projetos do papel e sobre finanças pessoais com Bia Santos. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts, você escuta o podcast da semana. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.